Boa noite. Tivemos um pequeno contratempo, mas já resolvemos, né? Muito obrigado, Zé Renato. Boa noite a todos. Marisa, Ceci, Bete Saqueto, que bom que estão todos aqui, né? Então, gente, é uma honra fazer parte desse ciclo de palestras da Academia Juiz Forana de Letras, organizado pela sua presidente Ceci Barbosa Campos. Hoje será a sétima e última palestra desse ciclo, e aquelas pessoas que participaram, da maioria, receberão certificado de participação. A Academia Juiz Forana de Letras foi fundada no dia 22 de dezembro de 1982. Coube a mim falar da literatura de horror, né? Por que será que nós escrevemos horror? Então, gente, antes de tudo, vamos definir o que é literatura de terror, horror. Então, essa literatura é um gênero, né, da literatura de fantasia, onde também entram a ficção policial, a ficção científica, e a literatura de horror, ela surgiu bem antes da literatura escrita, né? Ela era contada, aquelas rodas de contação de histórias em volta das fogueiras, tá certo? Aquela literatura que de noite as pessoas contavam causos sombrios para realmente causar medo, causar, né, essa ansiedade. Então, o homem, na sua evolução, foi se descobrindo, e em cima dessa descoberta, desse crescimento, ele foi criando mitos, foi criando lendas, tá? Muitas das vezes essas lendas e esses mitos foram criados, né, utilizando monstros, tá certo? Utilizando demônios, deuses, para conseguir se impor, conseguir manter a ordem, tá? Conseguir manter o poder sobre as outras pessoas. Qual a diferença, então, entre terror e horror? A partir daqui, vamos usar a palavra horror, significando as duas coisas. Mas o terror, ele é geralmente descrito como aquele sentimento de medo, a expectativa que precede a experiência horrível. O horror, no caso, já é o sentimento de repulsa, tá? Que depois de algo assustador que acontece, algo assustador que é visto e é experimentado, né? Então, é a sensação de se chegar a uma realização terrível, né? De uma ocorrência bastante desagradável. Então, o horror está mais relacionado a ficar chocado, ficar assustado, sendo horrorizado, enquanto o terror está naquela fase da ansiedade, do medo, né? O horror também pode ser definido como uma combinação de terror e repulsa. Existe uma passagem no livro da História das Bruxas, Mayfair, da Anne Rice, que a chegada do demônio na casa da doutora, personagem principal do livro, é a situação que nós ficamos horrorizados. Uma coisa, né, assim, é um terror, é uma coisa muito bem escrita, muito legal, né? Então, esse terror, gente, ele está mais ligado a esse medo psicológico, tá certo? A expectativa, ao temor de um acontecimento assustador, né? E o horror realmente é esse pavor, essa repulsa. Então, normalmente quando tem cenas de violência, carnificina, muito sangue, isso é o terror, tá certo? A Pipoquinha está dizendo que ama as bruxas, claro, né? Eu acho que nós temos vários personagens aí que se enquadram nessa situação de horror, terror, muito interessante. Nós temos
né? Os demônios, os vampiros, as bruxas, né? Os serial killers que causam um terror imenso. Então, nós começamos a falar um pouquinho aqui rapidamente a respeito da literatura internacional, com obras clássicas, por exemplo, O Castelo de Otranto, que é de 1764, né, do inglês Horace Walpole. Ele fez uma ambientação medieval, castelos assombrados, calabouços gotejantes, esqueletos que voltam à vida, né? O livro é uma coletânea de personagens que são até hoje utilizados para construir uma história de horror. Depois teve outros ingleses, por exemplo, a Anne Radcliffe, com Os Mistérios de Udolpho, Matthew Gregor Lewis em O Monge, Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, são algumas obras clássicas de horror-terror, né? O Homem de Areia é outro livro de terror, né, que do autor, pintor, jurista Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, né? E ele já antes publicou o livro em 1816, quase um século antes do Freud, e ele já fazia um paralelo aqui de uma doença, um delírio mental, onde o protagonista não sabia se realmente estava louco ou se era real aquele homem de areia que o assombrava, né? Então, ele tinha uma coisa muito, muito séria, né, dessa situação de duplo, real e imaginário, né? O Humberto está citando aqui que a escrita da Anne Rice tem uma riqueza de detalhes, né? E ela lida com as palavras de uma maneira muito envolvente, isso é muito importante, né? Depois nós temos, então, né, Edgar Allan Poe, um estadunidense, tá? Que ele praticamente definiu, né, a história do terror moderno, né? Então ele criou lá o Tales of Grotesque and Arabesque, Contos de Arabesco e do Grotesco, que traduziu-se em português como Histórias Extraordinárias. E nessas histórias ele tinha relatos importantes aí, né? Ele soube fazer uma exploração com maestria desses personagens e dessa situação de terror e de horror, né? Depois ele publicou também, né, A Queda da Casa de Usher, O Poço e o Pêndulo, Ligeia, Os Fatos no Caso do Sr. Voldemar, Gato Preto, Barril do Amotilhado, A Máscara da Morte Ruba, O Coração Delator. Então, Poe foi um marco na literatura fantástica, né? A Beth está dizendo aqui que ele é um escritor fantástico, realmente ele é fantástico, né? É um negócio, um dos mais famosos, como diz a Mariselle aqui, mas é uma coisa que muitos são os seus seguidores, né? Porque ele fez uma literatura muito, muito legal. Depois disso, gente, nós temos que citar aqui o Howard Phillips Lovecraft, né? O H.P. Lovecraft, com o livro Montanhas da Loucura, né? Ele era um apaixonado pelo Poe, né? E de repente ele fazia uma história bastante simplista, mas onde o homem, o ser humano, ele tinha uma fragilidade muito especial. Ele não era o importante da história. Na realidade, ele era uma poeira na história toda, um material descartável, né? Depois da Montanhas da Loucura, em 1936, ele escreveu O Caso de Charles Dexter Ward, O Chamado de Cthulhu, né? Que é a obra mais famosa. Depois nós tivemos aí Neil Gaiman, Clive Barker, Stephen King, né? Todos muito importantes. Stephen King tem mais de 70 livros publicados, está vivo, escrevendo ainda, né? Com muita... pessoas que gostam muito, pessoas que gostam menos, mas é um grande escritor, né? Depois nós tivemos, né, nessa coleção toda aí, nós temos o Bram Stoker, né? O Bram Stoker criou Drácula.
né? Um dos livros importantíssimos, né? Aqui o Humberto está dizendo que Lovecraft tem o estranho mérito de não descrever seus seres e deixa a gente completar, né? Então tá, mas então tem ali o Bram Stoker criou o Drácula, né? Uma situação, um ser que deu origem a tantos e tantos personagens, né? A tantos e tantos vampiros, tá certo? Meus vampiros todos têm alguma coisinha do Drácula, todos os vampiros têm alguma coisa do Drácula, né? O Saturno do Humberto tem alguma coisa do Drácula, todo mundo tem essa ideia do Bram Stoker, que foi um gênio. Mary Shelley, Frankenstein, né? Um caso importante da Mary Shelley foi que ela escreveu um livro e na época que ela vivia ela não podia ser a escritora, ela não podia ser, né? Uma mulher não podia ser escritora, então acabou algumas coisas sendo publicadas até no nome do marido, depois que isso foi descoberto, foi resolvido, né? E aí nós temos, por exemplo, Anne Rice. Anne Rice é uma pessoa fantástica. A Anne Rice criou o Vampiro Lestat, e o Vampiro Lestat tem uma saga de livros, uma coisa muito importante, né? Um vampiro diferente, um vampiro que queria ser roqueiro, né? Em cima do Lestat, outros vampiros apareceram e ela fez uma obra também muito grande, né? Em cima dos vampiros, tá certo? É importante. Alessandro, eu tenho todos, depois se você quiser ler, eu tenho todos, quase todos do Stephen King, né? O Stephen King é um negócio bastante pesado, tá certo? Mas então, gente, isso tudo tá vindo com a história aí, né? O Humberto está dizendo que se não fosse o Bram Stoker, os vampiros seriam muito menores na literatura, com certeza, né? Ainda temos a coincidência de ter nascido no mesmo dia o Bram Stoker e eu, né? Eu acho isso muito importante, né? Mas pensando, gente, na literatura brasileira, e aí? É moda escrever terror? É moda escrever horror? Não. Isso já vem acontecendo há muito tempo, né? Como eu disse, desde as rodas de fogueira, desde né, dos castelos e tudo mais. Isso já vem acontecendo. E no Brasil, né, um dos primeiros a escrever horror foi Álvares de Azevedo, né? Então, Álvares de Azevedo, ele escreveu um monte de coisa, né, que todo mundo conhece, um monte de literatura que todo mundo leu na escola, no ensino médio, no ensino, né? Ele tem, né, uma coletânea que foi escrita, foi publicada, desculpe, depois, né, que chama Noites na Taverna. Essa coletânea foi publicada em 1855. Então, muita gente acha que ele inaugurou a literatura de horror no Brasil. Tá certo? Né? Então, nos seus contos, ele tem violência, tem aquele teor noturno, sobrenatural. São 7 contos que compõem a obra, né? Mas ele é um trabalho obrigatório para quem gosta de literatura de horror, tá certo? Então ele começou a literatura de horror brasileira. Depois veio Aloysio de Azevedo, né? Aloysio de Azevedo, Aloysio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo, que escreveu Cortiço, né? Ele escreveu uma novela intitulada Demônios, em 1893. Então, ele usa nessa novela, né, coisas, né, bem impensadas. De repente, é uma história de um escritor que acorda e o dia ainda não amanheceu, mas as horas não passam, o dia não nasce, tem sempre uma noite interminável, tá certo? E
falta de luz, ele tem que sair numa jornada para buscar a amada, né, Laura. Ele sai às cegas e nessa saída é que vai acontecer então o terrível da história. É muito interessante, né? Essa procura, né, da Laura vai resultar então em encontros inesperados, tá certo? E importante ler a história, né? A gente não deve também contar tudo aqui, tá certo? A Marisa trabalhava com noites na taverna, né? E só com cortiço. Nós temos também, a Beth deve saber disso aqui, né? O Machado de Assis. Machado de Assis era um leitor ávido de Edgar Allan Poe, né? E ele fez uma tradução fantástica do Corvo, tá certo? Né? Ele tem uma tradução que deixava todo mundo assustado e aflito, né? E Machado escreveu A Causa Secreta, relato publicado antes, inclusive, de Demônios, né? Em 1885. E nessa obra, né, nessa Causa Secreta, as pessoas que têm um conhecimento da obra do Edgar Allan Poe, né, vão perceber aí algumas influências da obra, inclusive, né, o próprio personagem que se chama Fortunato, né, o mesmo nome do personagem do Barril de Amontilhado do Poe, né, mas nessa obra de Machado de Assis, né, tem inclusive passagens de crueldade, um negócio bem pesado, tá certo? E, né, existia nessa obra um estudante de medicina, né, que conheceu o Fortunato. A Beth está dizendo que o Machado também trilhou esse caminho de forma mais discreta. Provavelmente sim, com certeza, né? Então, o estudante de medicina e o Fortunato viraram até sócios, né? Mas, de repente, teve várias situações complicadas, inclusive com direito à tortura de animais e mais algumas coisas. Graciliano Ramos, né, que escreveu Vidas Secas, ele escreve uma história de um moribundo num quarto de hospital, descrevendo numa insuportável, né, segundo ele, insuportável lucidez, o apodrecimento do seu próprio corpo, né? Então, nessa obra, a sanidade mental do narrador é colocada em questão, né? Ora desliza para o absurdo, ora para a consciência da carne que degenera. Então, Paulo, o conto do Graciliano Ramos, foi publicado em 1947, né? E ele demonstra uma familiaridade muito grande aí com os subterrâneos da mente de seu narrador, né? O narrador delira, sofre, agoniza, né? É um negócio bastante complicado. Bernardo Guimarães, autor de Escravizaura. Todo mundo conhece a Escravizaura, o mundo, aliás, né? Todo mundo conhece a Escravizaura, porque a Escravizaura do Bernardo Guimarães foi transformada em novela na Rede Globo e foi vendida para o mundo inteiro, tá certo? Então nós temos, de vez em quando aparece na televisão, né, a Lucélia Santos falando em vários idiomas diferentes que a gente nem ouviu falar, mas a novela chegou a vários lugares, né? O Bernardo Guimarães, enquanto estava escrevendo, né, a Escravizaura, né, ele aproveitava para escrever algumas coisas mais tenebrosas,
E aí ele escreveu um conto que chama A Dança dos Ossos. Né? A Dança dos Ossos foi ele situou num lugar entre Minas Gerais e Goiás, um cenário isolado, ao redor de uma fogueira com homens rústicos contando histórias, né? Uma dessas histórias tinha um homem assassinado, e ele demonstra que esse homem assassinado ronda aquele grupo, aquela fogueira, né? E assombra todos eles. Lígia Fagundes Telles. A Lígia Fagundes Telles escreveu um conto curto e traiçoeiro, né, que chama Venha Ver o Pôr do Sol, tá certo? E a história foi publicada em primeira vez em 1988, numa antologia chamada Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, né? E é tida como uma das mais poderosas da literatura fantástica, mesmo do horror. Então, a história acontece quando uma moça chamada Raquel topa encontrar o Ricardo, que é um ex-namorado, tá certo? E ele a convida para ver o pôr do sol, né? E para ver o pôr do sol, ele a convida para ir para o cemitério, onde aconteceria um pôr do sol mais bonito, né? E nesse cemitério vai acontecer então alguma coisa, né, bem macabro. A Beth está falando aí que é um conto bem macabro, né? Então ela coloca uma quantidade, né, de terror em todo o período do conto, em todo o caminho, até chegar inclusive ao cemitério, onde começa a ter o desenlace da história. Um outro grande escritor brasileiro, que não podemos esquecer, é Rubem Francisco Luchetti, né? A Marisa falou que o pôr do sol mais macabro do mundo, né? A Leila dizendo que tem um trabalho sobre Seminário dos Ratos publicado no Rio Grande do Sul. Muito bom, né? Todo mundo tem alguma coisa. O cemitério é abandonado. Que delícia, deve ser esse conto da Lígia Fagundes Telles eu não conheço, né? Mas o Luchetti, né? Ele tem 87 anos, ainda está vivo, tá certo? E é autor de mais de 1.500 livros, tá certo? Né? Então, ele tem mais de 1.500 livros. E foi uma pessoa que passou praticamente a vida inteira se dedicando à literatura de horror, né? Um dos seus títulos é Os Vampiros Não Fazem Sexo, ou O Abominável Dr. Zola, O Museu dos Horrores, A Máscaras do Pavor e um monte de outros, né? Então ele tem aí uma biblioteca muito grande. O Humberto falou que vai anotar, está anotando todos e vai ler tudo que não conhece ainda. Isso é muito bom. Eu espero que também as pessoas que estão vendo a gente, né, tenham o interesse aqui de ver e de conhecer essa obra, né, tão grande aqui da literatura brasileira. Temos ainda, gente, né, outros autores aqui que resvalaram aí com o horror, né? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato? Mas ele não escreve história infantil? Pois é, mas ele escreveu um conto chamado Bugio Moqueado, né? Rubem Fonseca, com o livro dele Feliz Ano Velho, não deixa de ser um terror. Humberto de Campos, com o conto Os Olhos que Comiam Carne. E vários outros, muitos outros. Tá certo? E aí, gente, o que nós temos hoje na literatura brasileira de terror atual? Né?
A Beth está sugerindo também Romance Negro, uma coletânea de contos aí do Rubem Fonseca. Nomes da literatura de horror atual. Todo mundo que gosta de terror, todo mundo que gosta desse gênero, sempre lembra de André Bianco. Eu tenho quase todos seus livros. Quase todos. André Bianco foi uma pessoa que mudou muito a literatura atual. Ele escreveu um livro que chama Os Sete. Os Sete, ele fez uma produção independente, né, e saiu vendendo de porta em porta até fazer sucesso e de repente publicar numa grande editora. Os Sete conta uma história de uma nau portuguesa que aparece num porto de Porto Alegre. E essa nau está abandonada. Alguém entra e descobre que existe um baú, um enorme de um baú de prata. E alguém tenta abrir esse baú. Quando abre, tem lá dentro 7 corpos ressequidos, mumificados. Mas, ao abrir, alguém se corta e cai uma gota de sangue dentro desse baú. Essa gota de sangue, gente, ela é suficiente para acordar os vampiros que estão ali dentro. São vampiros portugueses que estavam presos nessa nau e ela apareceu de forma sobrenatural em Porto Alegre. Depois disso, né, na mesma linha aqui dos vampiros, o André Bianco lançou Sétimo, Bento, né, depois ele publicou o Vampiro Rei, né, o Vampiro Rei volume 1, volume 2, o Turno da Noite, volume 1, volume 2, volume 3, todos os vampiros aqui com uma história, né, provenientes lá do livro Os Sete. Importante, né, porque ele criou 7 vampiros diferentes. Encheu Porto Alegre de vampiros, encheu Osasco de vampiros, tá certo? Eu acho isso uma coisa interessante que a gente tem, né, em comum, porque eu gosto de escrever as coisas no lugar que eu estou. Por exemplo, né, o vampiro Douglas é o vampiro de Juiz de Fora. E os vampiros do André Bianco são do local que ele mora, né? Tanto em Porto Alegre quanto Osasco. Tá? Depois ele lançou outros livros, né? Como, por exemplo, Sementes no Gelo, também um terror importante, né? O Senhor da Chuva, muito legal. A Casa é de um terror psicológico importante, muito bom, né? Depois, como falei, o Vampiro Rei, o Turno da Noite, 1, 2, 3. E depois ele lançou O Caminho dos Poços da Lágrima, o Caso Laura, As Crônicas do Fim do Mundo. A Alessandra falou que já leu, né, que tem o Estrela da Manhã. O Estrela da Manhã, inclusive, é um livro interessante, mas ele liga um demônio a um celular, né? E é um negócio bastante estranho, e pesado, muito pesado, né? Depois disso, gente, nós temos, né, o César Bravo, por exemplo, que foi escolhido como um dos melhores autores de terror da atualidade. Ele escreveu vários livros, por exemplo, como Calafrios da Noite, Caverna dos Ossos, Além da Carne, né, Navio Negreiro, Ouço o que eu digo, Ultra Carmen. Ultra Carmen é um livro muito importante, premiado, e que tem, né, a presença de um demônio que muda a vida do personagem e influencia bastante isso. Depois ele publicou, em 2019, um VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue, depois um DVD de Devoção Verdadeira.
E aí nós temos também Marcos de Brito. Marcos de Brito já foi meu entrevistado nas entrevistas da Leia, né? Marcos de Brito é um dos meus ídolos atuais de literatura, né? Ele fez esse livro, O Escravo de Capela, fantástico. Nesse livro ele conta a história do Saci Pererê e da Mula Sem Cabeça de uma forma bastante terrível, né? Um terror bastante denso, né? Mas o Marcos de Brito essencialmente começou sua carreira como cineasta, né? E ele fez alguns filmes, por exemplo, O Condado Macabro, que virou livro, né? Depois ele publicou ainda A Sombra da Lua, O Escravo de Capela, que eu mostrei para vocês, A Casa dos Pesadelos. A Casa dos Pesadelos é um livro realmente de terror. A gente fica com o psicológico abalado o tempo inteiro. Eu preferia ler o livro durante o dia. E o fim é tão fantástico que eu recomendo, né, A Casa dos Pesadelos, do Marcos de Brito. É muito bonito, tá? E o último livro do Marcos de Brito, publicado esse ano agora, foi o Apocalipse segundo Fausto, que é um livro demoníaco fantástico, fantástico, tá certo? O Marcos de Brito já participou de outras antologias, né? Inclusive ele participou de um livro junto com o Marcos Barcelos, de quem eu vou falar daqui a pouco, né? Que é o Vozes do Joelma. O Vozes do Joelma é um negócio bastante complicado, todo mundo deve lembrar da história do incêndio do edifício Joelma em São Paulo, né? E na história do prédio já existia alguma coisa dizendo de assombração e espíritos que habitavam o lugar antes de construírem o prédio. E depois houve assombrações dentro do prédio e houve um incêndio, né? Então o livro foi escrito a 8 mãos, né? O Marcos de Brito, o Marcos Barcelos, e fizeram, mais 2 amigos, e fizeram um livro muito bom. Vale a pena, né? Eu recomendo também o livro Vozes do Joelma. O Marcos Barcelos, que eu entrevistei também aqui, né? Ele escreveu Horror na Colina de Darlington, Dança da Escuridão, e participou do Vozes do Joelma. É outro escritor muito bom, muito bom. E eu devo agradecer muito, né, a um grande amigo que eu entrevistei também, que é o Oscar Nestares, né? Grande parte dessa pesquisa aqui foi feita através dos seus escritos, do seu blog. O Oscar Nestares escreveu Horror Adentro, que é uma série de contos de horror excelente, né? Sexorcista. Escreveu um livro chamado Billy Negra. Eu tive uma infelicidade de não conseguir ir ao lançamento do Billy Negra, mas ele fez o lançamento em uma livraria de São Paulo, e ele mandou fazer uma cerveja escura e colocou o rótulo na cerveja de Billy Negra. E é um livro muito bom, né? Então, Oscar Nestares também recomendo a todo mundo. Eu li primeiro na forma de e-book, né? E depois eu comprei o livro, claro, conheci o autor. Primeiro eu li Escuridão, do Jorge Alexandre Moreira, na forma de e-book. O livro é simplesmente fantástico. Ele se passa no interior da Amazônia, no lugar mais escuro da Amazônia. Tem um fim fantástico, tem uma coisa muito interessante. E o Jorge Alexandre Moreira, atualmente, né, ele escreveu o Numeso, que foi vencedor esse ano
do prêmio da Aberst e é finalista do prêmio Jabuti. Então o livro dele é muito bom. Entre outros livros, né, tem o No Meso, Escuridão, Parada Rápida, é outro autor que eu recomendo, né, a obra. Tá? Conosco está o Humberto. O Humberto é uma pessoa que eu conheci lá em São Paulo, quando nós lançamos a antologia Vampiro, e o Humberto acaba de publicar o seu livro Saturno Vampiro. O livro do Humberto é fantástico, eu já li ele todo, né? Eu fui lendo pedaços do livro, a gente é leitor beta, né? E de repente, assim, o Humberto tem várias passagens do Vampiro, do Saturno, e ele selecionou alguma coisa e publicou como livro, né, o Saturno, o Vampiro. O Saturno é um vampiro brasileiro que era um índio. Ele foi transformado em vampiro ainda quando era morador da selva, antes do descobrimento do Brasil, né? E ele fez uma trajetória diferente aí, mantendo as características de índio, tá certo? Ele tá morando, ele mora na cidade e tudo mais, mas ele é um índio, tá certo? Então, é um vampiro brasileiro, né? Que é um índio. Vale a pena ler o livro do Humberto Lima, Saturno, o Vampiro, tá? O Tadeu está dizendo que já tem leitura para 2021 inteiro. Olha, tem, bastante. Fora isso, gente, nós temos, né, a literatura do terror aqui no Brasil é muito rica, né? Eu vou falar mais a respeito disso daqui a pouco, né? Porque a gente tem, inclusive, a Associação, né, Brasileira de Escritores de Romance, né, a Aberst. Eu vou falar dela também, né? Então, antologias, gente, né? Eu não tenho como falar aqui nesse pouco espaço de tempo de todos os autores que eu conheço, que eu gosto, né? Que eu não conheço, mas que gosto, que escrevem literatura de horror, tá certo? Então vamos falar um pouquinho aí a respeito de antologias, coletâneas de livros, de contos de terror, né? Primeiramente eu tenho que mostrar um livro muito importante. Esse livro, O Vampiro, da editora Empírio, é um livro fantástico, tá certo? Ele foi publicado em 2017, é de um acabamento fantástico. E o que tem esse livro de mais? Esse livro é uma coletânea de 50 contos de 50 autores que escreveram sobre o vampiro para a gente comemorar os 120 anos do Drácula. Então é muito legal. Muito legal. O Humberto está dizendo que o vampiro dele, o Saturno, é em contraponto ao meu, que é o Frederico Spartan. Um é selvagem, o outro é bem social. Então, gente, O Vampiro é um livro realmente com uma edição muito legal, muito boa. E aqui nós tivemos um ponto importante, que foi o lançamento desse livro em São Paulo, onde a maioria dos autores estavam lá, né? Lá eu conheci o João Peçanha em outra coletânea. E aqui nós criamos uma coisa importante, que é a família Vampiro. Até hoje nós somos um grupo, né? Humberto, eu, a Camila, o Vitor, que está em Florianópolis, o Oscar Nestares, que está nesse livro. Então aqui tem muita gente. A Ana Tivolani, que está na Itália. Um negócio muito importante: esse livro foi um marco na vida literária de muita gente, tá certo? Então é importante esse livro. Uma outra sugestão que eu posso dar como coletânea, gente, é O Mal Nunca Morre. O Mal Nunca Morre foi uma coletânea
organizada pela Vanessa Nunes e pelo Rafael Danezin. Eu já entrevistei os dois, inclusive. E seriam 2 livros, fizeram um livro só, o volume 1 de um lado, o volume 2 do outro. É um livro, ano passado ele ganhou, inclusive, o Prêmio Ecos da Literatura, 2019, e é outra coisa muito, muito boa. Né? A Marisa está dizendo que é a união da galera dos vampiros. Pois é. Aí tem mais um aqui, né? Que é o Sangue nas Sombras da Lua, né? Que eu e a Morgana fizemos a organização desse livro, né? Nesse livro, o meu conto fala do Diego, que é um vampiro de Buenos Aires, tá? E ele tinha uma relação muito grande aí com o Teatro Colón, né? Muito interessante. Depois nós tivemos outras antologias, outras coletâneas que foram muito importantes nessa parte da literatura de horror. Publicaram também na Bienal de São Paulo de 2018 uma antologia que chama Demônio Sigilorum, e todos os autores estavam presentes, todos os autores estavam de preto, tá certo? E distribuindo um vidrinho de água benta para você ler antes para você usar água benta antes de ler o livro, né? Mas também estavam distribuindo um pentagrama para cada livro. Eram dois volumes, né? Eu tenho os 2, são ótimos, fantásticos. O Diego sabe dançar tango? Sabe, Poquinha, ele sabe sim, porque ele é um vampiro de Buenos Aires e foi transformado pelo August Sparten, né? Aquele o Teatro Colón é fantástico, né? Fantástico. Muito obrigado, Leila. A Leila está dizendo que hoje tem o grande Arthur Laís também, ainda não tão grande, mas, né, tô escrevendo, tá? Além disso, gente, não dá para né, alongar muita coisa, tá certo? Mas a gente tem que encerrar aqui. Eu vou falar a respeito da ABERST. O que é a ABERST? A ABERST é a Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. Essa associação, ela nasceu com o intuito de fortalecer a união, né? Fortalecer a divulgação de escritores que fazem esse tipo de literatura. Foi idealizada pela escritora Cláudia Lemes, né, que escreveu inclusive um livro policial muito bom que chama Um Drink com Demônio. É policial, não é terror, tá? Hoje a ABERST tem mais de 130 membros e o presidente atual, o Tito Prates, né, é um cara incansável. Ele é inclusive o responsável pela divulgação da Agatha Christie no Brasil. Esse ano nós faríamos, ele e vários outros escritores de várias cidades, um trabalho fantástico pelos 100 anos do livro A Mansão de Styles, da Agatha Christie, e a pandemia acabou impedindo que a gente fizesse, né? Aqui em Juiz de Fora, nosso evento da Agatha Christie seria no MAN em junho. Depois eu iria fazer com a Morgana em Belo Horizonte em julho. E a gente ia fazer, né? Eu estava apoiando a ideia dele fazer esses eventos da Agatha Christie, né, para comemoração dos 120 anos da Mansão de Style, no Brasil inteiro. Infelizmente, a pandemia bloqueou e a gente não conseguiu fazer nada. A ABERST já promoveu 3 concursos, 3 prêmios de literatura, e são várias categorias, né? Tem também melhor capa, melhor livro de terror horror, melhor livro policial, melhor conto, melhor DVD, e-book,
Tá? Então a Aberst é uma associação muito importante no cenário literário atual brasileiro, né? E nós estivemos ano passado juntos na Horror Expo. A Horror Expo do ano passado foi fantástica, foi uma delícia, né? Eu tirei várias fotos, inclusive com Drácula, com o palhaço do It, a Coisa, tinha gente com olho de toda cor, né? Eu estava o tempo inteiro vestido de vampiro com olho vermelho e roupa preta, né? E foi muito legal, tá? De repente, assim, foi um evento muito grande, onde as pessoas puderam confraternizar, mostrar seus trabalhos, mostrar suas fantasias, seus personagens. Então, por exemplo, existe um personagem que é a Cláudia, num dos livros da Anne Rice. Passou uma personagem lá na Horror Expo que era a Cláudia perfeita. Eu tirei a foto com um sujeito que estava vestido de Drácula, mas o Drácula em Nova York, no final do livro, no final do filme do Bram Stoker, né? Então tinha ônibus de terror, tinha um monte de coisa diferente nessa Horror Expo, e esse ano, infelizmente, a Horror Expo foi feita também online, né? Difícil, muito difícil, né? Mas eu acredito no ano que vem. Eu acredito que nós vamos ter alguma coisa muito mais... muita coisa boa, né? Ano que vem, pra gente descontar essa perda desse ano, tá? E aí eu pergunto, gente, por que escrever horror? Por que escrever terror, né? É uma coisa interessante porque é uma literatura que atrai muito. É uma literatura que agrada bastante, né? A gente, mesmo as pessoas que falam que não gostam, que falam que tem medo, tem uma atração, mesmo que seja pequenininha, né? Por levar um susto, por fazer uma coisa diferente, né? E eu, antigamente, eu tinha muito medo, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu tinha medo de filme de terror, eu tinha medo de livros de terror, e de repente, quando eu passei a escrever esse tipo de literatura, a coisa ficou bem diferente, né? Então, eu acho que escrever terror tem mercado, tem, né? O mercado literário brasileiro é complicado. A gente tem vários setores do mercado literário onde a gente pode atuar e ter um público especial, né? O terror é um deles, tá certo? Dá para escrever terror? Dá para escrever terror. Agora, o que fazer? A gente também não pode escrever um terror que não aterroriza ou não tenha um cunho qualquer de assustador, né? Eu escrevo terror há bastante tempo. Eu comecei a escrever terror ainda na faculdade, né? O meu primeiro livro de terror publicado foi A Mansão do Rio Vermelho, mas não é um terror tão terrível quanto o Saturno do Humberto, né? Ele fala que o vampiro dele é selvagem e o meu vampiro é um lorde, né? Então é diferente, né? Eu publiquei A Mansão do Rio Vermelho 1, A Mansão do Rio Vermelho 2, A Mansão do Rio Vermelho 3 está escrita e de repente é o mais importante dos livros, porque aí vai contar e fechar toda a história, né? Em cima disso, gente, eu já criei o vampiro Douglas, que é uma entidade que mora em Juiz de Fora. Ele foi criado quando Juiz de Fora se transformou em cidade. E ele mora debaixo do Parque Alfred. Tem muita gente que gosta do Vampiro Douglas, eu não publiquei o livro ainda. A Alessandra adora o Vampiro Douglas. A Leila já me mandou um recado para mim dizendo que tinha obra no Parque Alfred, que era para avisar o Douglas que ele ia ter problemas na casa dele, né? Depois disso, né, a gente está sempre em contato com alguma coisa de terror, alguma coisa diferente, né? E escrever é muito bom, né? Escrever é muito bom, ler é muito bom, e cada um tem o seu estilo. Hoje a literatura está mais fácil de
se divulgar, com certeza, né? As pessoas hoje em dia podem publicar e-books, fazer publicação de graça, autopublicação, ainda a publicação do livro físico, ela está muito cara, dependendo do que você vai publicar, o tamanho do seu livro, mas o e-book é uma forma de se publicar livro até de graça. O grande problema que eu já falei do e-book é que muitas das vezes as pessoas publicam qualquer coisa. Não passam, por exemplo, por um corretor, uma pessoa que vai fazer uma correção legal do português, da diagramação do livro, e a gente começa a ler uma história até muito interessante na forma de e-book, mas você tem uma série de erros de português ou uma série de erros de diagramação que a gente acaba desistindo de ler esse livro no início da história, né? Não existe nada pior do que você ler um livro cheio de erros de português. Então, mesmo a pessoa tendo condições de publicar um livro, fazer uma autopublicação de graça, ela tem que se preocupar em publicar uma coisa de qualidade, né? Eu espero, gente, que tenha dado o recado aqui da literatura de horror, né? Literatura de terror. Deixei muita gente de fora, infelizmente não tive como falar de todo mundo, mas, né, a gama de pessoas que fazem esse trabalho hoje em dia é muito vasta, né? Então, espero que todos aqueles que eu não falei, que eu não citei as obras, me perdoem, porque o meu tempo está muito curto, tá certo? Mas, para encerrar, né, de repente a gente vai também sortear o volume 1 e o volume 2 da Mansão do Rio Vermelho, tá certo? Alguém vai levar o 1, alguém vai levar o 2. E eu espero que as pessoas gostem desse livro, porque eu gosto muito, tá certo? Então depois nós vamos liberar aí o ganhador do livro 1 e o ganhador do livro 2. Tá certo, gente? Quero agradecer a todos vocês que estão aqui, que estão me ouvindo, que vão ouvir depois, né? Porque essa live vai ficar gravada. Então, estamos juntos, tá? Qualquer coisa a gente conversa de novo. Muito obrigado, né, à Academia Jusforana de Letras. Muito obrigado a Ceci Barbosa Campos, que criou esse ciclo de palestras e que a gente conseguiu, né, fazer um trabalho legal, mesmo online, mesmo com pandemia. Foi muito bom, foram 7 dias, né, de palestras com vários com teor diferente, mas com bastante bom gosto, né? Muito obrigado a todos vocês. Então, a todos vocês da Academia Jusforana de Letras, a todos vocês da Leia JF, da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Muito obrigado a todos os outros que estão presentes aqui, meu amigo Humberto, né? Então, nós estamos aqui para isso. Alessandra, boa noite a todos e até a próxima. Assim nós estamos fechando o ciclo de palestras da Academia Jusforana de Letras. Muito obrigado a todos.